Antes de você abrir a Bíblia, a dizer para o seu irmão, talvez você o conheça ou não, mas com todo o respeito você vai dizer assim para ele: meu irmão, não desista. Pronto. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 em diante. Quem for achando, vá dando um glória a Deus. Quem não achou, a nossa mídia já encontrou, está na tela. A palavra diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Bérseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali estava junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Espírito Santo, o Senhor conhece nosso coração. O Senhor sabe exatamente o que nós estamos precisando. Por isso vem com a Tua palavra, ó Deus, mais uma vez, e fala as nossas vidas, e trata conosco. Que a Tua palavra, que é vida, que é salvação, alcance cada coração aqui nessa noite, Deus. Creio tanto no agir do Senhor, que junto com os meus irmãos, eu já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Podem sentar-se, amados. Irmãos, eu gostaria muito que nós pudéssemos ter sempre eu louvo a Deus pela iniciativa, mas eu gostaria muito que essas questões temáticas que se levantam, por exemplo, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, essas coisas que dão aquele estalo na gente, não dependessem de meses específicos, mas que a gente cuidasse disso e desse a devida importância a isso todos os dias. Principalmente nessa questão da qual o Setembro Amarelo se atribui, que é um mês de prevenção ao suicídio. Eu estava procurando estatísticas e aí o irmão George me mandou uma, foi providencial. Eu não tinha essa informação, eu tinha informação mais a nível nacional. Mas no Nordeste, no estado do Nordeste, Sergipe é o segundo colocado
em suicídio, perdendo para Alagoas. Sabe? Então não é algo assim. Então eu posso aqui, sem trazer nenhum tipo de constrangimento, que não é essa a intenção, mas eu posso imaginar que cada um de nós conheceu alguém, ou conhece alguém que infelizmente já viveu de perto essa experiência. Eu particularmente conheci uma pessoa próxima da família, que infelizmente cometeu esse ato. E às vezes a gente fala assim, na nossa talvez, porque enquanto o ser humano é mais ou menos assim, enquanto não é na nossa carne, a gente não sente tanto. Mas quando chega perto, é aí que a gente vai ter a dimensão. Por isso que um dos princípios do cristianismo é nos ensinar a termos compaixão. A compaixão é a capacidade de procurarmos não só nos colocar do outro, mas também de sentir a dor do outro. Porque só quando a gente sente a dor é que a gente vai ter o interesse em cuidar, em amenizar, em procurar trazer algum tipo de alívio. Então o assunto é sério. Ali tem umas frases que a gente colocou na mesinha, que o pessoal decorou, né? Essa coisa não é brincadeira, não é frescura, nada. É um caso muito sério. A nossa mente, amados, eu estava falando hoje, minha esposa e meu filho, a gente viu passando ali, chegando na entrada do Bugio, Aline, tinha um senhor, era meio-dia, ele estava assim, fazendo uns gestos assim, como se estivesse dançando no meio do nada. Aí ele fez, olha para aquele senhor ali, ele disse, ali está um retrato da fragilidade da nossa mente. O que é a nossa mente? O que é o homem? A nossa cabeça, nossos pensamentos, nossos sentimentos, amados, eles são muito, mas muito influenciados pelo ambiente que a gente vive. O texto que a gente acabou de ler, famoso para muitos crentes, é um momento que atingiu a vida de um dos maiores. Eu não sei se for botar num ranking de profetas de Deus, talvez Elias seja um dos profetas que Deus usou talvez de uma forma mais poderosa, numa autoridade, numa coragem. Quando eu leio sobre Elias, eu imagino, sabe, filho, um cara forte, sabe, um cara destemido, um homem que tinha uma comunhão tremenda com Deus. Ele orou para Deus para não chover mais, e o céu fechou, Bruno, e disse, só vai chover de novo quando eu orar de novo. Ficou 3 anos sem chover. Um homem que orou a Deus e mandou descer fogo do céu, e o fogo foi derramado, sabe? E aqui, diante de um momento específico na sua caminhada, de uma ameaça que ele sofreu dessa rainha Jezabel, ameaça de morte, ele simplesmente vai tomando decisões na sua vida que parece assim, peraí, esse Elias daqui, que primeiro ele ficou com medo, depois Elisângela, ele ficou só, dispensou o auxiliar dele, e depois ele vai para um lugar e esperar morrer, parece uma outra pessoa. Não é o mesmo Elias de capítulos anteriores, enfrentou 450 profetas. Não é esse. E a oração que ele faz retrata muito o momento que ele está passando aqui. Senhor, peço a morte. Não sou digno mais, não sou melhor do que ninguém. E ele pediu ali para morrer. Passou pela cabeça de Elias entregar sua vida, morrer. Aí veja, amados, o Senhor, ele diante disso, ele vai lá e socorre Elias. O que será que passa? O que será que leva um ser humano a pensar isso? Na faculdade, meu professor estava falando exatamente sobre isso. É difícil. É uma coisa delicada para a gente falar, mas dificilmente existe alguma pessoa que nem seja por um momento já pensou em fazer uma besteira.
É chato falar isso, mas dependendo do momento, nem que seja o pensamento, fez assim aí. E dependendo do nosso estado espiritual, do nosso estado emocional, do nosso estado até neurológico, você sabia que tem coisas que podem afetar também a nossa cabeça? No Rio Grande do Sul, eu esqueci o nome da comunidade, pode pesquisar, de pessoas de roça que trabalhavam com fumo. Um maior índice de suicídio estava nessa cidade. Descobriram, Robervan, que era por causa do agrotóxico, uma substância química que desequilibrava a química do cérebro, e os pobres dos trabalhadores lá estavam tirando a sua vida. Então, dependendo, irmãos, da situação, pensamento da gente, a mente da gente pode levar, infelizmente, a ter esse tipo de pensamento. Sabe, quer saber de uma coisa? Eu acho que o melhor é fazer isso. Só que a mesma coisa que Deus fez aqui com Elias, o Senhor enviou um anjo e trouxe pão para ele, e trouxe alimento para ele, e disse: se levante e coma. Esse Deus está aqui nessa noite, e está também em todo o tempo da nossa vida, insistindo com o alimento precioso, para que a gente não ceda isso. Mas o Senhor quer nos levar a refletir, porque uma pessoa não pensa isso do nada. Uma pessoa, quando vai tentar algo, não é do nada, não é de uma hora para outra, e é uma coisa assim que de repente surpreende. Mas meu Deus, aquela pessoa, aquele menino lá, filho do Link Park, que eu esqueci o nome dele, Chester Bennington. Ninguém conhece Link Park aqui, né? Que é todo mundo crente, né? Tá bom. Quem conhece Link Park aqui? Pronto, aí, meu irmão. Amém. Amém. Conhece, né, meu irmão? Boa demais. O cara talentosíssimo. Talentosíssimo. Um jovem. Um dia antes dele tirar a própria vida, ele estava sorrindo, brincando com todo mundo, com a família. Robin Williams. Quem conhece? Ator talentosíssimo. As comédias que ele fazia, dramas e tudo. Quem imaginaria? Aí, amados, sem querer, na verdade não há uma resposta fechada para isso que acontece, porque isso depende muito de cada um de nós. Cada um de nós é uma mente, é um pensamento, mas o Deus, Ele está sobre todas as coisas. Mas existem situações que podem gerar isso, que podem trazer à tona isso na nossa mente e no nosso coração. E uma delas, amados, é a tal da sobrecarga. Sobrecarga, o nome já está dizendo, é um peso que está acima, é algo que é difícil de levar. A pessoa sobrecarregada, ela começa a sentir o impacto disso, de às vezes estar tentando levar um peso que ela não foi projetada, Celso, para carregar, mas a sobrecarga sobre a vida dela começa a afetar a sua mente e seu pensamento. E sobrecarga, para não ficar muito subjetivo, tem nome. A sobrecarga pode se chamar frustração. Às vezes a gente tem um sonho, a gente tem projetos na nossa vida, nós tentamos, nós lutamos, nós buscamos. Eu quero ser feliz, eu quero, eu quero me casar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero, passar num concurso, eu quero uma coisa, eu quero outra. E a pessoa sucessivamente nas suas tentativas, aquela coisa não vai acontecendo. Chega um momento de desgaste e isso se torna muito pesado. A frustração foi exatamente uma das coisas que aconteceu também com Elias. Elias, assim que ele derrotou os profetas de Baal, qual foi a sua expectativa? Agora vai dar tudo certo. Agora eu vou ter um descanso. Agora Deus vai reinar soberano. Só que no outro dia, ele recebeu, foi uma ameaça. A resposta foi uma ameaça. Isso frustrou Elias. A sobrecarga também vem, irmãos, com um nome chamado senso de responsabilidade extremo.
As pessoas que têm esse senso extremo de responsabilidade. Pessoas que zelam muito para honrarem seus compromissos. Tanto que às vezes zelam muito até para honrar os compromissos dos outros. Uma pessoa que ela não consegue pensar tão somente nela, mas ela está sempre preocupada em dar conta de tudo, de chamar para si a responsabilidade de tudo, não porque eu tenho que resolver, eu preciso dar conta disso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Meu irmão, minha irmã, nós temos um limite. Nós não fomos feitos para trabalhar sob pressão. Aliás, eu não conheço nenhuma máquina. Nem máquina foi feita para trabalhar sob pressão. Toda máquina tem um limite. Se ultrapassar o seu limite, ela vai quebrar. Ela vai estourar. Na maioria das vezes a gente não vai sentindo, vai ali, sempre se sobrecarregando e começa a aparecer os sinais, manchas na pele, dores de cabeça, problemas no estômago, coluna, insônia. De onde está vindo isso? Sobrecarga. E aí vem com esse extremo: não, eu preciso dar conta, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, porque está tudo aqui, eu tenho que fazer isso. Meu irmão, minha irmã, o amarelo eu creio que é um sinal de alerta. O sinal amarelo está aceso na nossa vida quando a gente tenta viver dessa forma, porque não dá. Não dá. Elias, um homem, um profeta de Deus. Por isso que diz assim, às vezes as pessoas também não vão entender. Ué, você não está na igreja? Como é que você está na igreja e vive desse jeito? Olha a pressão aí. E quem disse que ser crente ou andar na igreja isenta alguma pessoa de passar por algum mal? Quem foi que falou isso? Eu, você, meu irmão, irmã que está na sua casa. Se a gente não souber viver, lidar com essas questões, a gente vai sofrer. E nessa hora, aí vem agora a ponte. É nessa hora, diante de todo esse contexto, que vem a questão espiritual. O diabo, ele só age na brecha. O diabo, ele age na brecha. Qual é a missão? Roubar, matar e destruir. É ele que vai ali, ó, bombardeando. Sabe, amados? A gente tem que estar atento para essa situação aqui. Será que eu não estou andando sobrecarregado, não? E tudo isso leva a esse contexto tão perigoso, tão sério, tão complicado que a gente está vivendo nos nossos dias. Eu preciso estar atento a isso na minha vida. Eu estou falando comigo, viu? E estou falando com você. A gente precisa estar atento a isso. Porque não é de uma hora para outra. Menino, estava bonzinho hoje. Existem, amados, vários perfis. Tem aquele perfil da pessoa que diz assim: eu vou me matar. E tem gente na ignorância que fala assim: quem vai se matar não fala nada. Ou até mais arrogante: quer um negócio que eu faça aí? E essa pessoa vai um dia e faz. E tem aqueles irmãos leitos que a gente nem imagina. Mas como foi isso? Só Deus sabe daquilo. Sabe, amados? Aí vem, antes de eu entrar no principal aqui da palavra, a respeito do alimento do Senhor, escute. Deus deu ao homem capacidade. Deus deu ao homem inteligência. Deus dá ao homem sabedoria. Hoje, Deus nos deu pessoas capacitadas a lidar com as questões da nossa mente, e sim. Existem os profissionais de saúde, de psicologia. A gente precisa pedir ajuda. Vou passar para você o número do CVV, Centro de Valorização da Vida, 188. Mas pastor, porque tem gente que tem o preconceito, diz assim: vá num psicólogo, a resposta automática: eu não sou doido para estar em psicólogo. Você já ouviu isso? Ou você já disse isso? A gente tem que procurar ajuda sim.
Uma das coisas que Elias, na sucessão de eventos que vieram sobre ele, que fez com que sua situação se agravasse, foi que ele se isolou. Prestou atenção no que fez aqui? Ele dispensou o auxiliar dele. Assim que ele recebeu a ameaça, liberou o auxiliar e ficou caminhando no deserto por um dia, sozinho. Na nossa solidão, no nosso isolamento, a vulnerabilidade aumenta. Quem está entendendo isso, diga amém. E o ponto principal, o Senhor nos dá o alimento necessário para a gente lidar com isso. É a sua palavra. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela é direção. A palavra de Deus é remédio. A palavra de Deus é salvação para nós. Na medida em que eu entendo, em que eu recebo ela para a minha vida. O que foi que o anjo disse para Elias? Se levante e coma, porque a sua viagem ainda é cumprida. Tem muita coisa para o Senhor fazer na sua vida ainda. Diz para o seu irmão, tem muita coisa para acontecer na sua vida ainda, viu? Tem muita coisa. Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias 17, versículo 5. Resposta de Deus para a nossa vida. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier bem algum. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, e cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Quando o Senhor trouxe para mim essas questões problemáticas, Ele me levou esse texto, que graças a Deus aqui, ele abrange isso que a gente está tratando aqui. Primeiro, quer vencer isso? Coloque toda a sua vida, coloque toda a sua confiança, coloque toda a sua esperança em Deus. A sua fé tem que estar em Deus, a sua esperança tem que estar em Deus, a tua confiança tem que estar no Senhor. É isso que ele usa Jeremias para dizer aqui, que maldito é o homem que confia no homem. Ele não está falando da gente viver desconfiado com as pessoas. Ele está falando que uma pessoa é maldita quando ela vai confiar nela mesma, na força do seu braço, na sua capacidade, no seu entendimento. Porque ele compara aquele que confia só em si a uma árvore que é plantada no deserto, uma árvore que está numa terra seca, uma árvore que vai faltar tudo. Sabe por quê, amados? Acontece muitas vezes isso, porque às vezes, o que a gente está vendo hoje, amados? Há sempre aquela forçação do homem ser o centro de tudo, de dizer, você é o cara, você é capaz, você vai vencer. Só falta dizer, você é todo poderoso, rapaz. Não, irmãos, não. Todo poderoso é só um, é Deus. É nele que tem que estar a minha esperança. Se eu confio em mim, se eu confio no outro, escute, eu falho, você falha, mas Deus não.
Quando ele diz que bendito é o homem cuja confiança está no Senhor e nele está, é como uma árvore plantada junto do ribeiro. Ou seja, Deus vai cuidar, Deus vai prover, a sustentação, a força, a direção vem de Deus. Ela não vai ficar ansiosa, porque sabe que quem está cuidando em primeiro lugar da vida dela é o Senhor. Quem sabe, quem confia em Deus, quem sabe quem é esse Deus, a paz vem no seu coração. Eu tenho que entender que esse é o Deus da minha vida. Eu tenho que me aproximar desse Deus. Eu tenho que conhecer quem é Ele sobre a minha vida, para que eu possa entregar a minha vida para Ele. Você sabe porque muitas vezes a pessoa não aguenta? Porque ela está querendo, sabe, dar conta. Uma coisa que fica claro, meu irmão, minha irmã, eu preciso também reconhecer os meus limites. Diz para o seu irmão, eu reconheço o seu limite, irmão, e não ultrapasse. Amém? A gente vive querendo ultrapassar os limites. Cadê os motoristas daqui dessa igreja? Aqui todo mundo respeita as placas, né? A pista na viagem, velocidade máxima permitida, 100. Aí tá lá, você passou a 200. Quero chegar logo. Dependendo da sua vida, você pode chegar logo no céu. Ou não, né? O que acontece quando a gente ultrapassa o limite? É perigoso. Reconheça o seu limite no sentido de seguinte, olhe. Quando ele diz assim que o Senhor recompensará a cada um segundo as suas obras e segundo o seu coração, ele está dizendo que cada um vai prestar conta de si. Eu tenho que pedir a Deus o seguinte entendimento: aquilo que é da minha responsabilidade eu vou dar conta. Aquilo que não é da minha, eu não posso ultrapassar isso. Quem consegue entender isso? Deus trouxe isso muito claro ao meu coração, de muita gente sofrendo, porque está querendo dar conta da sua vida e querendo dar conta da vida dos outros. Isso não é possível. A gente pode insistir, pode ser teimoso, mas vai resultar em problemas para a nossa vida. Eu entendo, inclusive, que existem situações que eu posso resolver, mas que existem situações que só Deus pode resolver. E quando às vezes eu quero tomar o lugar de Deus, eu estou passando muito do meu limite. Isso vai trazer problema para a minha vida. Confio no Senhor, descanso no Senhor e respeito o limite. Eu preciso respeitar isso. Tem gente que está sobrecarregada, que além das suas próprias cargas, está levando carga dos outros. Se você for parar para pensar nos seus problemas, tente passar pelo filtro do Espírito Santo e veja se esse problema realmente é seu, se realmente é isso mesmo que você quer e tem para a sua vida, se é você que está tentando dar uma de Deus e não está conseguindo. Quem está entendendo essa palavra, amados? A gente tem que confiar no Senhor. E o especial aqui para a gente encerrar e para a gente orar, eu preciso aprender com o Mestre. Eu tenho que aprender a viver. Eu acho que essa música, eu acho que é de Roberto Carlos, é preciso saber viver. É dele, né? A gente precisa saber viver. E sabe quem é o professor da vida? É Jesus. E Ele nos ensina um modo de vida. Ele é o Deus da vida. Ele é o Senhor da vida e não da morte. Ele é o Deus da salvação. E Ele ensina a gente a saber viver. E eu desconheço alguém que tenha passado por tanto sofrimento quanto Ele, e mesmo assim permanecer firme. Mas alguém, antes que alguém diga, mas pastor, Jesus era o Filho de Deus. Você também é. E Jesus também, além de Filho de Deus, Ele era ser humano. E sentia as mesmas dores que a gente sente. Passou pelas mesmas angústias, e angústias até maiores do que a gente passa. E venceu tudo isso. E Jesus, Ele faz um convite para nós todos os dias. Todos os instantes, Ele faz esse convite. Mateus 11:28. Venham a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeiro desafio a romper, ir até Ele. Venham a mim. Venham a mim. Pastor, muitas vezes é um esforço, é assim mesmo. Mas só Ele tem a vida eterna. E Ele chama todos, olha a classe, os cansados e sobrecarregados. Então diga assim: Jesus está falando comigo. Por quê? Porque Deus não quer te ver assim. Deus não te projetou para viver desse jeito. Você pode dizer aí para o seu irmão: meu irmão, você não foi projetado para viver sobrecarregado. Não foi. Amém? Aí vamos a Ele. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jugo é aquela peça de madeira que vai em cima do boi que puxa o carro, né? Ele diz que aquilo sobre ele, o jugo do Senhor, não nos fere. Ou seja, em Cristo, os nossos fardos não têm a capacidade de nos machucar com profundidade, porque o jugo dele é suave. Em Cristo nós temos peso para carregar também, mas o de Jesus, ele é leve. Ou seja, nós temos a capacidade de levar, porque é do Senhor. Aprender com Ele mansidão e humildade. A mansidão está na capacidade de eu pedir ao Senhor a calma e a direção naquele momento, para decidir o que é melhor na minha vida. Humildade de reconhecer quem eu sou, reconhecer o meu tamanho e reconhecer o tamanho de Deus na minha vida. Reconhecer que eu preciso de ajuda. Reconhecer que eu preciso do Senhor. Reconhecer que eu preciso também de quem está perto de mim. Reconhecer os meus limites. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E o resultado disso, eu vou encontrar descanso para minha alma. Uma pessoa que infelizmente às vezes pensa em tirar a vida, é porque sua alma está cansada. Cansada das frustrações, cansada do peso, cansada da vida. A aparência, ela pode estar rindo na sua cara, mas por dentro ela está triste. A alma está cansada. Eu quero dizer para você que Jesus vê a tua alma nessa noite. Ele quer trazer alívio, descanso e aliviar o seu coração. É ir a Ele, irmãos. É ir ao Senhor de verdade. É confiar nele. É confiar nele. Eu acredito nessa palavra. Eu acredito no poder do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para nos dar vida, porque Ele é Deus. É o mesmo anjo que estava aqui: Elias, come essa comida, meu filho, se levante. O Senhor está dizendo para você: ei, receba esse pão que Ele está dando hoje aqui. Essa palavra é para você. Ele quer que você viva. Sua vida só vai acabar quando Deus disser que sim. Não está na tua mão, está na mão do Senhor. Deixa a tua vida na mão do Senhor. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus trabalhar. Pare de querer ter o controle sobre tudo, porque você não é Deus. Você não é Deus, ninguém aguenta. Olhe, no mundo, Jesus não fez propaganda enganosa, eu canso de falar isso. Ele disse que no mundo a gente ia ter aflição, meu irmão. Aqui, rapadura é doce, mas não é mole não, irmão. Faz parte da vida. E a única forma de eu não deixar a vida e as aflições do mundo me abaterem é eu ir para Cristo todos os dias. É eu pegar o jugo dele e o fardo dele. Jesus, me dá o seu, que eu vou dar o meu para o Senhor. Ele vai fazer isso. Ele vai dizer: eu estou com você. Ele vai dizer: não, levante. Apresente seu coração diante dele.
Amém, amados? Não desista não. Não desiste não, porque Deus nunca desistiu de você e nem vai desistir. Pastor, tanta coisa ruim acontecendo na minha vida. Pois é. Mas a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aguenta firme. Não se isole. Peça ajuda. Vá para Jesus, converse, abra o teu coração. Eu convido você a, quando você chegar em casa, leia o texto. Lá no Monte Horebe teve uma sessão de terapia, Robervan, com Deus e Moisés e Elias. Elias vai se queixar diante de Deus. Elias, ele vai para dentro de uma caverna e fica lá. Acompanhe essa conversa. Deus trata quando a gente abre o coração para Ele. Ele vai e nos chama a nossa realidade. Qual é a nossa realidade, pastor? Vida. E vida em abundância. Vida com o Senhor. Por Deus conhecer os nossos limites, Ele está sempre cuidando da gente. Agora nós precisamos reconhecer os nossos. Ninguém aqui está isento de passar por essas aflições. Mas se passarmos, nós temos um caminho para tomar. Nós temos uma atitude para tomar, que é ir até o Senhor Jesus Cristo. E eu sei que Ele está aqui nessa noite. Está aí na sua casa agora aí, está aí com você. Entregando esse alimento para mim, entregando esse alimento para você. Acalma o teu coração, porque olha, tudo que Deus prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Elias pensou que era o fim, mas olha que coisa linda. Meu Deus, é algo somente do Senhor. Escute, um homem que pediu para morrer, hoje, irmã Elisângela, Elias está vivo até agora no céu. Você entende isso? Elias pediu para a morte. Deus, não, meu filho, o que eu tenho para você é tão especial que tu não vai morrer não. Você não vai morrer, Elias. Vai cumprir sua missão, vai deixar um sucessor. Cadê aluno de escola bíblica? O sucessor de Elias foi quem? Eliseu. E foi para o céu de carro de fogo. Amém? E vivo. Porque Deus é um Deus da vida. Deus é um Deus da esperança. Deus é um Deus da salvação. E quanto tem promessa de Deus na nossa vida, amados, nós vamos estar aqui, sim, em nome de Jesus, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais pesados, nos momentos mais angustiantes. Abra o teu coração para o Senhor Jesus. Eu quero o Senhor na minha vida. E a palavra do Senhor e o alimento do céu dá a força que você precisa. Todos aqueles que vão a Cristo de verdade, todos aqueles que confiam em Cristo de verdade, colocam sua confiança em Cristo de verdade, são como essa árvore aqui de Jeremias. Árvore plantada, George, junto do rio. A raiz está tudo na direção do rio, que nem o missionário da Deus pregou aqui um dia desse. Estava ali por baixo, mas o rio só sustentando, só alimentando. Ei, a tua força é Jesus. A tua força é o Espírito Santo de Deus. Diz isso para o seu irmão, a tua força é Jesus, meu irmão. Amém? Quem está com Ele aí? Quem está com o Senhor aí? Você pode dar glória a Deus? Fique em pé no Senhor.